realça muito meus cabelos brancos. Não. Vou virar a luz. Claro, eu já não tô nem olhando de diagonal pra não aparecer tanto. Ai, meu Deus, socorro. Não existe o TT. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Unidom Bosco. Eu sou a Alana e hoje nós temos dois convidados bem especiais aqui. Estamos com a Narimã e com o professor Eduardo. E para começar o podcast de hoje, eu vou pedir que ele se apresente. Olá, tudo bem? Eu sou a Narimã Safiedini, eu sou ex-aluna aqui da Unidom Bosco, egressa 2 vezes, né? E agora finalizei o curso de odontologia e já estou atuando na área. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Olá, eu sou Eduardo Ferrúcio, eu sou formado em odontologia praticamente desde 2003, algumas décadas. E nesse meu trajeto eu tive a oportunidade de entrar na especialização, mestrado, doutoramento, atuo em clínica particular e também dentro da linha acadêmica aqui na própria instituição. E também fico bem satisfeito e orgulhoso de poder estar participando aqui com vocês desse podcast. Bom, certo. E para começar, hoje o nosso tema é harmonização facial e toxina botulínica. E aí, a gente sabe que é um tema bastante relevante, as pessoas, quem está nos assistindo, né, pode ter algumas dúvidas, já pode ter ouvido falar muito sobre isso, mas nunca ter visto alguma coisa um pouco mais aprofundada. E a intenção que a gente tem com o podcast é justamente de trazer esse assunto para o debate e tratar de alguns pontos bem importantes. Então, para começar, a gente gostaria de entender, professor, né, e Narimã, como que surge essa questão dentro da harmonização facial, né, como começa a ser utilizado e qual estudo que a gente pode considerar como relevante em relação a isso? Legal, se a gente for fazer um feedback aí de como tudo começou, o termo harmonização, ele não começou com uma variedade muito grande de procedimentos e tudo mais. Então, já vem de tempo dentro da linha médica, dentro da dermatologia, da cosmetologia e tudo mais, mas como existia até pouca informação, se a gente pudesse trazer, se for dentro dessas palavras, mas por muito e muito tempo o conceito de harmonização facial ele ficou restrito a quase que 2 produtos ou 2 técnicas, que era a toxina, originalmente conhecida pela marca comercial Botox, e preenchedor. Então, você travava e preenchia, travava e preenchia. E aí, com o tempo, começou a se perceber que havia uma necessidade maior de se compreender um pouquinho mais do que era a própria fisiologia para entender a necessidade do paciente, e aí sim você conseguir entender o que é uma harmonização. Então, com a evolução do conhecimento, até da própria conversão dentro da odontologia para hoje uma especialidade, que é a harmonização orofacial, hoje se começou a diferenciar um pouquinho aquela ideia antiga e que hoje a gente vê, não vamos chamar errada, mas um pouco mais limitada, de você reverter as sequelas do envelhecimento para uma coisa que hoje a gente sabe que é você gerir o teu envelhecimento. E quando você consegue fazer essa gestão do envelhecimento, você consegue trabalhar de uma forma um pouquinho mais previsível, um pouquinho mais controlada e com certeza num padrão de realização e agrado do paciente muito maior, né? E com uma naturalidade, né, também, né, buscando uma naturalidade, né, para o paciente. Essa condição da naturalidade, ela é interessante também e ao mesmo tempo difícil da gente, às vezes, imaginar, visualizar, porque quando você tenta reverter os sinais, a gente não tem como ter tanta previsibilidade, porque uma coisa é o teu sonho de voltar a ser como jovem. Uhum. E isso é muito difícil. Muito difícil. Agora, você hoje, estando jovem, tentar maneiras e manobras para perpetuar essa tua juventude por mais tempo
é o que é o ponto-chave. Por isso que hoje a harmonização trabalha muito com esse conceito do gerenciamento do envelhecimento. E a gente pode considerar também que é algo preventivo, então. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, trazendo a linha da prevenção, na ideia de que quanto antes você comece a fazer algumas intervenções, logicamente menor vai ser o teu investimento, inclusive falando na questão financeira, Sim. e muito melhor vai ser a previsibilidade. E vai trazer essa naturalidade, né? Que não é algo que a gente consiga reverter, né? Algo que a gente consegue permanecer, que é o gerenciamento do envelhecimento, né? Que a gente consegue permanecer melhor, bem e com essa naturalidade, né? Não é algo que a gente tenta trazer os anos 30 com 70, né? Então a gente consegue manter os 70 bem, né? A gente chega aos 70 anos com uma aparência melhor, né? Mais gerenciada, né? Legal. Bom, e aí acho que também uma dúvida, né, que quem possa estar nos assistindo, nos escutando agora tenha, é que muitas pessoas que escutam os termos não sabem exatamente como é o procedimento. Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre quais são as etapas, quais são as indicações, se tem contraindicações, inclusive, quando a gente está falando de durabilidade, o que a gente quer dizer em relação a isso? Eu acho que eu até vou voltar um pouquinho numa pergunta que você fez, que a gente acabou não desviando do foco, mas que talvez já justifique esse assunto. Mas hoje, se a gente for pensar nessa linha de procedimentos dentro de uma harmonização facial ou de um gerenciamento, a gente sabe que a toxina é a terapia mais realizada no mundo inteiro. Isso já é um consenso científico, clínico, de todas as maneiras que realmente a toxina ela traz esse efeito. E para mostrar esse padrão de importância, até a toxina, se a gente for ver na história dela, de como ela entrou dentro da harmonização, a toxina em si ela começou a ser trabalhada dentro da medicina para algumas condições específicas, como uma tentativa de uma correção de um estrabismo, uma tentativa de você controlar um pouquinho de um excesso de sudorese e tudo mais. E tendo algumas aplicações feitas em seres humanos, começou a perceber que trazia alguma melhora clínica em algumas condições de pele, como sulcos, frisos, linhas de expressões e tudo mais. E aí sim começou-se a entrar dentro dessas pesquisas. E até tem uma que ela é muito interessante, que ela é bem antiga. Lá em 2012 foi publicado numa revista médica de cirurgia plástica por um dermatologista, em que eles fizeram um acompanhamento de duas irmãs gêmeas, em que por 13 anos uma delas realizou a toxina de uma forma regular e a outra acabou realizando nesses 3 anos só 3 aplicações. E visivelmente as duas, apesar de gêmeas, estavam em níveis visíveis de envelhecimentos diferentes. Então, houve não só uma suavização dessas linhas de expressão, que são clássicas do envelhecimento, mas também houve uma aparência de uma lisura de pele que condiz com uma jovialidade e, inclusive, uma melhora de textura, né? Não somente da questão das linhas. E aí entra o gerenciamento. Entra o gerenciamento. Né? Então, a partir dali, começou-se a ideia de você individualizar e entender qual dentro das indicações caberiam esse procedimento de toxina botulínica. Ah, muito bacana, né? Porque aqui a gente tem um exemplo que é bem palpável, inclusive, para perceber esses efeitos. Sim. E para perceber que se você gerenciar, né, o quanto antes, você vê, geneticamente falando, as duas, né, teriam ali condições para que as duas envelhecessem talvez da mesma forma, mas uma fez essa prevenção, fez esse gerenciamento, conseguiu chegar de uma forma melhor. Então, assim, e eu acredito, aí o Edu falou em relação à toxina, como, na verdade, ela é pioneira, né, em questão de, acho que dentro da harmonização, a toxina eu diria um que dos primeiros um dos primeiros procedimentos, inclusive. né, inclusive, exatamente. E assim, a gente brinca, meus pacientes às vezes agora perguntam assim, se você fosse escolher um procedimento único para você estar realizando, qual você escolheria? Eu diria que a toxina. Se é para começar, então vamos começar com a toxina. Então, assim, a toxina é algo que
ela não vai tratar só, ela vai prevenir, né? Então, eu acho que dentro disso que o Edu trouxe para nós, dá para complementar com isso. Certo. E mesmo assim, sempre lembrando daquela condição de individualização, né? Sim. Agora que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa linha do que é o procedimento, como seria a indicação, alguns pontos chaves para a gente conseguir essa personalização, eu acho que já é importante também a gente começar a colocar a informação na cabeça dos pacientes de que não necessariamente um único procedimento da mesma forma talvez venha a resolver todas as necessidades ou expectativas desse paciente, Sim. da mesma forma que não seria muitas vezes a mesma técnica ou a mesma quantidade de produto cabível para todas as pessoas. Sim. Existe uma média comum, não vamos dizer um consenso, mas uma média que se sugere que para grande parte da população a gente tenha um bom efeito com X quantidade de produto. Sim. Mas que realmente a gente precisa ter uma avaliação, uma sequência fotográfica, até para que a gente consiga mostrar para o paciente o que são as possibilidades de suavização, ou o que não vai ter nenhuma interferência, quase que considerando qual é a origem de um problema, qual é a sequela de um problema, o que você espera e o que realmente a gente consiga com tudo isso daí, né? E quando a gente fala em toxina, por ser um procedimento talvez até economicamente mais acessível, ou por não ser um procedimento de execução tão complexa, mas as pessoas buscam, às vezes, colocando uma confiança excessiva na aplicação da toxina botulínica como uma resolução dos problemas. Então, acho que realmente a gente falar um pouquinho do que são as indicações, eu acho que isso seria assim bastante importante para o pessoal entender um pouquinho mais. Sim, justamente desse protocolo que a gente tem que criar, né, para cada paciente, né, e como ele falou, né, não é porque é um procedimento que ele é mais utilizado, né, a toxina hoje, mundialmente falando, ele é um procedimento mais utilizado por ser minimamente invasivo, mas junto com outros procedimentos, né, quando a gente consegue utilizar de outros procedimentos, ele consegue ficar ainda mais bonito, né? O paciente consegue ver um resultado ainda maior. Quando o paciente é bem jovem e ainda, né, depois a gente até pode falar sobre isso, em relação às rugas dinâmicas e às rugas estáticas, quando a gente só tem as rugas dinâmicas, então o resultado a gente consegue ver só com o Botox, quando é um paciente jovem. Mas aí quando entra as rugas estáticas, que a gente fala de pacientes já de uma certa idade, que já tem um pouquinho mais, né? Aí precisa trabalhar com outro tipo de tratamento, né? A gente faz uma combinação daí. Então, acho que já podia aproveitar e a que Nari sim, falar né? um pouquinho mais do gancho, até Isso. explicando o que seriam essas diferenças dos tipos de rugas, né? Porque às vezes a gente fala, eu quero tratar as minhas rugas. Exato. Mas quais rugas seriam tratáveis efetivamente pela toxina? E acho que para também quem está nos assistindo entender a diferença entre linha de expressão, entre as rugas aqui, e também acho que já dá para a gente falar sobre qual que seria a idade recomendada para as pessoas começarem a fazer esse tratamento preventivo, né? A idade é justamente que a gente até sempre conversa sobre isso. Não existe uma idade, né, para que você comece. Existe uma necessidade. Então, quando você percebe que essas linhas de expressões estão se movimentando mais, que elas estão, né, que a ruga dinâmica, que no caso é aquela que tem só movimentação, mas ela, né, falando de uma forma mais simples, é aquela que tem movimentação, mas ainda não existe a ruga ali em si quando você olha. Ela apenas aparece quando você movimenta. Então, essa é a ruga dinâmica. Então, quando você ainda tem apenas a ruga dinâmica, já é a hora de você começar a fazer o uso da toxina. Porque depois, quando a gente passa a ter a ruga estática, que são aquelas linhas que não saem com a toxina e sim com uma combinação de outros tratamentos, né?
Então, eu acredito que eu iniciei tarde, eu comecei aos meus 32 anos, mas eu aos gostaria... 40. Ah, então, ó, tá vendo? Temos 2 exemplos aqui, né? Que é quando a gente começa a entender, e eu diria assim, talvez hoje eu perceba que eu poderia ter começado bem antes. Então, eu tarde e você né? mais tarde E eu ainda. mais tarde ainda. E aonde que entraria talvez essa ideia, né? Eu sempre, quando eu estou dando alguma aula, eu gosto de tentar fazer alguma analogia com uma coisa mais palpável, né? Então, uma ruga dinâmica versus uma ruga estática. Se a gente imaginar um tecido de uma roupa, que a gente acabou de passar, está 100% liso. Vestir a roupa, não necessariamente eu me mexendo, a roupa vai amassar instantaneamente. Mas conforme eu fique mexendo constantemente na mesma posição, aquela roupa vai começar a fazer uma dobra, um vinco, e isso começa a ficar como uma sequela. Na nossa pele é a mesma coisa. Então a nossa musculatura da expressão, do sorriso, do olhar, da testa, do nervoso, do bravo, isso fica constantemente atuando, o dia inteiro atuando. Chega uma hora que a nossa pele, pelo próprio envelhecimento, perda de colágeno, elasticidade, ela se fragiliza. E aonde essa marca estava sendo feita, a pele começa a quebrar. Então ela deixa de ser uma ruga induzida por uma expressão ou um movimento e ela passa a ser uma cicatriz. Estática. Eu fico com aquela pelezinha mais quebrada. Então a gente consegue com a toxina, que seria efetivamente a indicação, bloquear, fazer e é o princípio, né? É um bloqueio neuromuscular em que eu vou controlar esse excesso de movimento. Então, eu deixo a musculatura menos ativa. E a toxina, então, a gente pode usar para os 2 tipos de ruga? Apenas as de movimento. Apenas as de movimento. Então, numa pessoa jovem, ela vai postergar essa ideia de que a cicatriz apareça. Isso. Só que numa pessoa mais senil, em que você já tem a pele quebrada, o quebrado da pele não vai desaparecer. Até suaviza. Mas algumas suaviza, vezes. porque ele deixa de ser tão evidenciado. Aí a gente precisaria, para um paciente jovem, talvez pensar como realmente uma prevenção desse aparecimento, mas num paciente mais senil, mostrar para ele que, para nós podermos tratar a cicatriz que já está aparecendo, a toxina seria o primeiro estágio. Sim. Então, a gente relaxaria uma musculatura para que a gente pudesse tratar aquela pele que já foi quebrada com o passar das décadas. E até para não criar novas expressões. Aí você acaba, acredito que assim, você dá uma paralisada no envelhecimento. Você chega a parar, desacelerar. Desacelerar. Porque aí você desacelera e vai tratando, que é o termo gerenciamento do envelhecimento, né? Eu acho que aquela ideia, né? Não é você chegar nos 70 e querer voltar a ter 50. Não. Mas é desde os 50 você tentar manter a sua aparência até os 70. E nesse ponto, ela é uma terapia, assim, é um produto, uma técnica fantástica. Muito bacana. Acho que agora, né, para quem está nos vendo aí, já esclarecemos alguns pontos básicos e fundamentais, principalmente pela visão, né, que eles estão trazendo sobre como usar de forma realmente preventiva e de forma a minimizar o que a gente vai ter em decorrência da passagem do tempo mesmo. E não querer recuperar, né? Não. Acho que isso é muito importante da gente frisar. E aí, só para a gente comentar um pouquinho sobre a questão da durabilidade do procedimento e da restrição, né? Então, porque a gente vê também, e aí acho que a gente já vai até entrando um pouquinho na nossa próxima questão, que é o fato de que a gente vê uma popularização, vamos dizer assim. Eu acho que, né, nos últimos anos a gente vê muito mais frequente a menção ao assunto e também espaços, lugares que realizam esse tipo de procedimento. E decorrendo dessa popularização, a gente tem muitos fatores. Então, para começar, acho que essa questão da restrição, a gente pode fazer um gancho e aí a gente já fala sobre o que foi esse boom aí da toxina botulínica, da harmonização facial como um todo. A durabilidade né, na própria bula do produto, diz que é de 3 a 5 meses, né? Essa é a durabilidade da ação do produto, né? A toxina ela é um medicamento, se a gente for ver dentro da classificação regulamentada pela Anvisa, né? Todo medicamento ele tem um efeito. Eu até acho lógico, não agora só falando de toxina, mas que a maioria dos procedimentos de estética não sejam eternos, porque a gente envelhece de formas diferentes em fases da vida.
Então, você tendo um efeito limitado, você vai conseguir atuar especificamente naqueles pontos que talvez estejam precisando um pouquinho mais. Então, dessa questão assim de durabilidade, 3 meses, 5 meses, é uma coisa também que às vezes os pacientes, lógico, se a gente investe um dinheiro, a gente gostaria que durasse mais. Sim. Mas é uma durabilidade também que a gente tem que levar em consideração uma sequência de fatores dentro de um próprio metabolismo. Tem pessoas que emagrecem mais rápido, outras que engordam mais fácil. Então, vão ter pessoas que vão ter esse produto metabolizado mais rápido. Vamos dar um exemplo até das pessoas que fazem esses exercícios de alta intensidade. Crossfit, né? Crossfit, musculação, muito aeróbico, essas maratona. hipertrofias intensas, essas coisas assim. Os pacientes até tomam suplementações para aumentar o metabolismo. Então, não tem como a gente imaginar que isso não vá surtir um efeito no produto que ele está consumindo, que seria a toxina. Então, é muito individual você poder dizer quanto tempo isso duraria ou não. Vai depender da tua rotina, da tua alimentação, da tua fisiologia, do teu metabolismo, do que você toma de medicamento ou não. Mas, em média, realmente a gente sabe que de 3 a 5 meses é o que a maioria dos fabricantes do produto acabam conduzindo. Exato. Né? E quando a gente já fala nessa questão de durabilidade, também já é um outro ponto importante, porque como a toxina ela é feita a partir de um micro-organismo, que é o Clostridium botulinum, o princípio de fabricação, vamos colocar quase que acaba sendo o princípio de uma vacina. Você tem um micro-organismo que você vai injetar no teu organismo para que ele induza uma resposta. Se você começa a injetar um produto que induz uma resposta com uma frequência curta ou errada, você pode estar induzindo o teu organismo a criar uma resistência contra o produto. E aí até entraria numa condição que às vezes acontece com o pessoal de descrédito da técnica. Ah, não, uns amam, outros odeiam. Mas por que você odeia? Ah, não, eu deixei de fazer porque para mim já não funciona mais. Mas não funciona mais por quê? Né? É muito fácil você culpar uma marca, culpar um produto ou culpar alguma coisa, mas a gente pode estar pecando nessa interpretação e no diagnóstico até do uso indiscriminado. Hoje, como tem muito profissional de N especialidades, médico, odontológica, fisioterápica, enfermagem, biomedicina, farmacêutico, que tem a liberdade via conselho regulamentado para fazer uma aplicação, acabou-se muitas vezes, não vamos chamar popularizando, mas talvez prostituindo o princípio numa maneira de ganhar dinheiro que acabou trazendo um prejuízo para o paciente. Então, se a gente falar de uma indicação, a idade que você começa a perceber seria já uma indicação perfeita, mas sabendo que existiria uma limitação, em que daí os próprios fabricantes falam que não é recomendado que você faça mais do que 2 aplicações por ano. Então, como a gente tem um intervalo de efetividade de 3 a 5 meses, você a cada 5, 6 meses fazer a tua aplicação seria um tempo ideal que você pudesse fazer a cada 2 anos. E aí vem a lamentação. As pessoas na ideia de ganhar mais dinheiro, você quer fazer? Apareceu marquinha? Vamos lá, vamos fazer. E isso acaba tirando uma credibilidade em função de criar um efeito adverso, que é essa tua resistência ao produto. E uma vez criada, isso, né? Já não consegue mais fazer. É uma resistência medicamentosa que a gente acaba tendo a esse produto. Né? Então, pensar bastante. Lógico, falando de indicação, falando do bom senso, do intervalo de aplicação, a gente tem que ter o bom senso das limitações. Então, se a gente for ver também por bula, diz que a restrição é para crianças menores de 2 anos, então, havendo alguma patologia ou uma necessidade, pode sim ser aplicado dentro de uma dose ideal. Mas se a gente for falar assim, o que impede que você aplique um produto? Então, por exemplo, como é feito a partir de um micro-organismo, se o paciente está tomando um antibiótico, que é para matar micro-organismos, você aplicar uma toxina botulínica, você já está
clinicamente dizendo para o teu paciente que você não vai ter resultado. Então, o que custa, às vezes, você fazer uma boa anamnese, uma boa conversa com o teu paciente e falar, não, você quer fazer toxina, está tomando antibiótico, sei lá, uma infecção urinária, que é super comum em mulheres, ou às vezes uma infecção de pele, por acne, alguma coisa assim. Vamos esperar uma semana. Sim, a gente não vai abortar, mas a gente vai adequar conforme a necessidade. Tirar o efeito que diminuiria a ação e passaria a oportunizar dentro de um quadro que traria um efeito melhor. Né? E saber disso também nos diferencia profissionalmente falando, porque eu já fiz algumas vezes já fiz isso com pacientes, né, lá na clínica, e o que ocorreu que voltou depois, e aí me diziam assim, né, todas as pacientes que eu tive que dar uma prolongada por conta de estar, né, tomando antibiótico, falavam, nossa, mas nunca ninguém me disse isso, meu Deus do céu, ninguém nunca me perguntou. Aí você fica pensando, poxa, mas como diz ele, né? Como é que tá? Cadê a anamnese ali? Meu Deus, pelo amor de Deus, né? É tão simples, né? É tão simples, né? Mas é que às vezes o profissional nem sabe, porque não tem esse conhecimento, porque não busca o conhecimento, né? Então, assim, isso, né, traz aí, depois que a gente vai falar a respeito que o profissional também precisa estar atualizado, o profissional também precisa entender o que está acontecendo, né? Saber como, né? O contexto geral precisa estar atualizado, precisa estar estudando, né? E entender o que está fazendo. Não é sair por aí aplicando toxina em todo mundo e de qualquer jeito, né? E não só por essa linha de interpretação, assim, mas tem muito paciente que às vezes não recebeu a informação do que isso poderia causar. Sim. E aí a vontade e a expectativa de falar, não, eu amei o resultado, eu quero fazer de novo que vai melhorar, mas eu fui lá ela me passou essa informação, me deu assim aquela confiança, então eu vou num outro e por desencargo eu não vou falar que estou tomando. Então tem muito paciente que acaba vindo com essa malícia de, mas se um me falou que podia, eu vou esconder, o outro diz que não, porque não é algo que realmente as pessoas às vezes validem como importante. Sim. E é muito importante, E é muito importante. Né? O mesmo, muito às vezes, importante. por problema de saúde, se a gente for pensar, né? Mas eu queria fazer agora, eu tô grávida, posso fazer? Gente, eu acho que acabam sendo até prioridades da vida. Hoje você está numa fase de gestação, você está numa fase de amamentação, ou às vezes uma pessoa que tem um lúpus ou algum outro problema autoimune, alguma doença crônica. Eu posso fazer esse procedimento? Lógico, mas da mesma maneira do antibiótico, vamos conversar com o teu médico para ver se você sistemicamente está bem, para que isso venha te trazer benefício e às vezes não venha agravar um problema que você tenha. Então, se a gente pensa assim em restrição, não existe restrição, existe uma necessidade de você adequar ao tempo e à necessidade do paciente. Certo. Eu acho que nesse ponto eu gostaria muito de reforçar isso, né? Porque o que a gente está vendo aqui é justamente a necessidade e a importância de compreender que é um procedimento estético, mas que se trata também de uma intervenção. Então, por essa conversa que a gente está tendo, acho que para quem está nos acompanhando, já deve estar percebendo o quanto que eles têm conhecimento, o quanto que eles têm propriedade para falar sobre o assunto. E aí é muito diferente quando você vai se submeter a um procedimento desse com profissionais que você tem segurança, que você sabe efetivamente o que estão fazendo, do que com profissionais que não têm o preparo, que não buscaram estudar, que não buscaram praticar para poder fazer esse tipo de intervenção. Então, a gente tem diferenças muito significativas em relação a isso. E eu vejo que o que está acontecendo muito nesse sentido, né, de a gente ter essa disseminação dessa questão, né, da harmonização e tudo mais, é que as pessoas às vezes não procuram também saber quem são os profissionais, né? Não procuram ter credencial desses profissionais, ter uma indicação de alguém que foi, que fala, não, realmente lá eu vejo que a preocupação é com o paciente como um todo, com essa questão da integralidade, né, desse paciente. E aí também acho que dá pra gente entrar nessa questão aqui já se encaminhando, né, para a conclusão do nosso episódio, sobre como a gente observou um exagero, né, talvez um certo exagero aí em algumas práticas que levaram a alguns padrões estéticos que agora a gente está vendo também que existe um movimento, uma tentativa aí de reversão de algum desses procedimentos, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso e também falar, então, reforçar a importância de a gente procurar profissionais gabaritados, profissionais que tenham aí, que consigam comprovar
comprovar, né, efetivamente que eles estão aptos para exercer esse tipo de procedimento. A toxina não tem como reverter, né, na verdade. Então, existe como você amenizar os efeitos, né? O Edu pode explicar isso até melhor, mas reverter não tem como. Essa realidade que a Lana comentou, né, de um modismo que agora está tendo que remover excessos, é justamente dessa filosofia anterior, inicial, vamos dizer, da harmonização, em que não se sabia qual era a causa e tentava tratar a sequela. E aí a gente percebia que não tratando a causa e sim a sequela, o próprio envelhecimento às vezes acabava agravando ou piorando o resultado físico aparente do conjunto. Preenchendo uma bexiga, como você usa esse termo. Eu também brinco em aula, né, que se a gente pega uma bexiga elástica e enche de produto, a tendência daquela bexiga é escorrer. Sim. Agora, se a gente consegue tratar a pele do nosso paciente para que a gente deixe aquela bexiga resistente, eu posso colocar uma quantidade muito grande de produto que ela vai ficar no lugar. Só que também a gente tem que saber a quantidade de produto que aguenta. Então, quanto é a necessidade de toxina para esse paciente, quanto é a necessidade de um preenchedor com ácido hialurônico, e aí vem essas condições. Por terem sido usados excessos de produto ou até às vezes produtos errados para aquela necessidade, é que hoje a moda está, vamos tirar, voltar ao zero, e agora sim tentar entender o que você realmente precisa tratar. Só que aí é muito mais difícil, né? Porque quando você começa da forma certa, a gente consegue obter um resultado melhor. Bem aí mais quando previsível. você precisa vir lá, você tem que voltar lá atrás. Então é muito mais difícil, né? E aí que a gente entra nessas vezes dificuldades, né? Porque, por exemplo, se você faz um preenchimento com ácido hialurônico, que pode ser até tema de outras mesas redondas pra gente, o ácido hialurônico, que é um produto que a gente produz pelo próprio organismo, tem como uma finalidade reter água, fazer um preenchimento, melhorar a qualidade, viço, do que a gente mesmo envelheceu. Existe uma enzima em que a gente compra, que é uma hialuronidase, que ela consegue degradar, não vamos dizer instantaneamente, mas na questão de horas, o produto. Sai uma semana, então, sai tudo. Você tem aí um início na questão de 15, 20 minutos, uma hora, você já tem essa eliminação, porque é um produto reversível. A toxina não. Uma vez que você aplique a toxina, ela entra dentro do âmbito de neurônios, músculos, e aí você acaba tendo que ter a fisiologia do metabolismo. Então, quando você fala assim, quanto é reversível uma toxina? Existem terapias que a gente pode fazer, mas que vão fazer ela durar de 4, 5 meses, 2, 2,5, 3. Ameniza, né? Mas então, não se tem você como imaginar reverter. que você possa ter aplicado uma toxina errado, num lugar errado, numa quantidade errada, e você gerou um mau posicionamento facial de expressão, esse mau posicionamento ele vai ficar por esse período de tempo. Né? Então, isso mostra a seriedade realmente de você saber ter um protocolo, ter um limite e sempre dentro daquele raciocínio, né? Nunca o excesso num primeiro momento. Como a gente não conhece o paciente, ou às vezes pode estar conhecendo o paciente naquele primeiro momento, vá com cautela, vá com calma. Então, comece colocando uma quantidade que se considera padrão, e aí você acompanha esse paciente com o tempo, e se houver necessidade, você complementa, mas não tendo risco de você gerar essas intercorrências. Então, é até uma outra coisa que eu falo sempre que eu fico bravo, porque fala assim, eu preciso fazer um retoque. Não existe retoque de um procedimento. Sim. Existe uma característica tua, por exemplo, que talvez aquele seu lado seja mais forte do que o outro. É igual o braço, perna. A gente sempre tem um bíceps que é mais forte do que o outro, tem um pé que é maior do que o outro, tem uma simetria discreta ali ou não. Então, a gente tenta criar um padrão. E o que foge desses padrões, nesses pequenos detalhes no acompanhamento pós, a gente faz uma complementação. Isso é uma individualização. Isso não pode ser considerado como um erro. Isso mostra cada vez mais a seriedade daquele profissional em querer tentar manter a naturalidade com o mínimo necessário
para que você tenha os melhores resultados. Não, e isso é muito importante dizer que também, inclusive, eu sempre passo isso para os pacientes, que é importante você ter um profissional que faça os seus procedimentos. Por quê? Porque aí ele já vai conhecer a tua musculatura, ele já vai entender, no primeiro protocolo, a gente está conhecendo o paciente, a gente está conhecendo a musculatura, a força muscular, né? Mas aí depois, né? Aí até precisa, às vezes, uma vez ou outra, precisa dessa complementação, porque a gente não conhece a musculatura desse paciente. Mas aí depois, uma segunda, né, no retorno, quando o paciente vem para fazer novamente a toxina, se ele permanece com o mesmo profissional, a margem de erro, assim, eu diria que é zero, né? Se o paciente procura um profissional que mantém um protocolo, que tira fotos, que tem tudo ali anotado, a quantidade que foi usada. Então, assim, é muito difícil quando você conhece o paciente e você ter margem de erro, né? É muito difícil. E outra coisa também, que voltando no assunto ali que a gente estava dizendo sobre a questão de intercorrências, né? Uhum. Que você pode deixar o músculo ali, a musculatura torta. Isso também é muito, muito comum acontecer. A gente vê sempre, né? Paciente que chega para nós, olha, o que aconteceu comigo aqui. Isso é muito Às comum. vezes relatando muito. uma queixa. Eu não gostei, Isso. eu deixei de fazer porque aconteceu isso. Porque daí eu fui num outro e aconteceu aquilo. Isso. Então, esse desconhecimento, essa falta de oportunidade de conhecer o paciente e entender essa peculiaridade dele, faz isso. E a falta de conhecimento anatômico também, né? De anatomia do profissional. Porque às vezes a pessoa ali se forma, né? A gente vê muito isso, fiz odonto, aí fez um curso ali bem rapidinho, de 5 dias, e já sai aplicando toxina no paciente. Mas não é assim. Você tem que entender, você tem que conhecer de anatomia, você tem que estudar anatomia, porque é muito diferente quando você sai aplicando e fazendo N besteiras por aí, de quando você conhece mesmo sobre anatomia, né? Então você tem que ter esse conhecimento anatômico. O profissional precisa, para não ter margem de uma erro. coisa bem interessante que às vezes a gente até não percebe. A gente às vezes cria uma falsa ideia na cabeça de que quando a gente envelhece, mais a gente vai precisar. Uhum. Ai, E uma vez que você tem a oportunidade de você acompanhar o paciente nessa evolução, conhecendo a peculiaridade, a característica individual, a força muscular e tudo mais, num primeiro momento, pode ser que você precisasse de uma quantidade inicial X alta, né? Vamos arredondar um número para facilitar a conta, 80 unidades. Só que como a ideia do produto é você não ter a contração muscular, Uhum. é mostrado por um monte de artigo científico que aquela tua musculatura, quando não é tão estimulada, diminui a força cronicamente. Então, você conseguindo fazer de forma regular, individualizada, você muitas vezes você consegue chegar a uma quantidade mínima necessária, que pode ser muitas vezes menor. isso. Nossa, olha só. E acontece muito, mas quando você segue ali aquele profissional, né, você acaba, né, não quando você vai procurando preços, né, porque Exato. é o que Que é a hoje, dificuldade. infelizmente, aí acaba, como diz o Edu, prostituindo o Prostituindo a mercado. profissão, porque sempre vai ter que um Isso. querendo não perder o paciente, fazendo mais barato, e para fazer mais barato, Sim. acaba fazendo as suas artimanhas que Sim. tiram a credibilidade do processo. Sim, mas quando você não procura, né, por isso, quando você procura mesmo a qualidade, tanto do E a produto segurança quanto também, isso, eu acho. É isso, eu a bato muito segurança, a forte. qualidade, tanto do produto quanto do profissional. Aí você vê resultados e, como ele falou, você vê a diminuição, né? Você acaba diminuindo o produto porque não existe mais uma necessidade de tanto Tão produto, alta ou de tanto produto. né? Nossa, isso eu acho Muito que legal, é muito né? legal. Muito. Até porque esse nosso bate-papo aqui, acho que tá mostrando um pouco da complexidade realmente que são Sim. esses procedimentos, né? Que é justamente trazer essa visão de que não é só aplicar Não. ali da forma, né, como até a Narima comentou, faz um curso de 5 dias e já vai Não. estar apto para fazer isso. Na realidade, não, né? O que a gente tá vendo é que é muito estudo, então olha só o quanto que a gente tem, né, de conhecimento acumulado realmente sobre isso. E o quanto que isso também vai refletir na prática, na aplicação da toxina. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Se quiserem fazer Prazer foi alguma nosso.
Ah, então tá, muito Prazer obrigada. foi nosso. Ficamos muito, né? Eu posso dizer que fico muito honrada pelo convite. Ai, a gente que fica honrado. E me sinto muito, muito feliz, né? Porque tô sempre retornando e voltando para cá, para a instituição. E sabendo que sair daqui, né? Então, assim, significa que tivemos excelentes professores, né? Que até hoje, né? O Edu é meu mentor para tudo. Acho que a gente não explicou, né? Mas abertas, né? O professor Eduardo começou sendo professor da Narimã, e hoje eles têm uma relação de parceria, né, de apoio mútuo, eu acho, dá pra dizer assim, e isso é muito bacana, porque realmente é algo que a instituição busca fomentar, busca incentivar, né, eu acho que até em outros episódios a gente já trouxe um pouco também dessa questão da relação, eu acho isso um dos pontos mais bacanas que a gente tem aqui, então, e hoje acho que deu pra ficar bem claro como que isso acontece de verdade, né. Sim, e depois você conta a sua experiência também, né? Sim! É verdade, é que eu também já fui paciente, né? Ela foi nossa paciente recente. Nos conhecemos pela oportunidade de fazer o podcast. E foi maravilhoso, me senti muito segura. E por isso que eu fiquei falando que pra mim, pessoalmente falando, esse é um ponto muito importante, assim. E com eles, o tempo todo foi de muita tranquilidade, né? Em momento nenhum eu fiquei preocupada, levemente preocupada com qualquer coisa. E ficou ainda mais linda. Obrigada. Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E até mais. Até mais. Grande abraço.